Fala galera, mais um vídeo aí para gente dar sequência aos nossos estudos. Agora a gente vai falar de expressões numéricas. Expressões numéricas são conjuntos de números que sofrem operações matemáticas com uma ordem de operação pré-estabelecida. Para que você aprenda a resolvê-las, primeiramente, destacaremos a prioridade que as operações matemáticas possuem. Ordem das operações. As operações matemáticas estudadas no ensino fundamental são adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. A ordem em que elas devem ser resolvidas em uma expressão numérica é a seguinte: potenciação e radiciação em primeiro lugar. Em uma expressão numérica, sempre resolva primeiro as potências e raízes, antes de qualquer outras operações matemáticas. A única exceção é para o caso em que aparecem colchetes, chaves ou parênteses. Vale ressaltar que, entre potências e raízes, não há prioridade. Depois, multiplicação e divisão. Em segundo lugar, quando não houver mais potência ou raízes, devem ser feitas as multiplicações e divisões. Entre essas duas, também não há prioridade. Realize aquela que aparecer primeiro, que facilitará os cálculos. Então, para multiplicação e divisão, a gente vai fazer na ordem em que elas aparecem. E aí, por último, adição e subtração. Por último, realize as somas e diferenças. Também não há prioridade entre elas. Resolva-as na ordem em que aparecem. Ordem entre colchetes, chaves e parênteses. Em algumas expressões numéricas, uma parte da expressão pode ter prioridade em relação às outras. Essa parte deve ser separada com parênteses, chaves e ou colchetes. A prioridade em que as operações devem ser feitas é a seguinte: primeiro, parênteses. Em primeiro lugar, devem ser feitas todas as operações que estiverem dentro dos parênteses. Se houver muitas operações, a ordem que deve ser seguida é a das operações dada anteriormente, ou seja, na ordem em que aparecem. Depois, colchetes. Em segundo lugar, as operações que estiverem dentro de colchetes deverão ser feitas também de acordo com a ordem das operações dada anteriormente. Lembre-se apenas de que os parênteses aparecem sozinhos ou dentro de colchetes. Nesse caso, quando sobrar apenas um número dentro do parênteses, estes podem ser eliminados. Chaves. Por último, as operações dentro de chaves também devem ser realizadas de acordo com a ordem das operações. Exemplo: chaves 15 mais, abre colchetes, abre parênteses, 7 menos 100 dividido por 10 ao quadrado, fecha parênteses, mais 16 dividido por raiz quadrada de 4, menos 4, fecha parênteses, fecha colchetes,
ao quadrado, mais 10, fecha chaves, vezes 3. Observe que existem dois parênteses dentro de um colchete. Qualquer um dos dois pode ser feito primeiramente, ou ambos podem ser realizados ao mesmo tempo, desde que não se misturem os cálculos para cada um. Faremos na ordem em que aparecem. Isso é o mais indicado a ser feito. Aí, olha só. Assim, para os primeiros parênteses, faremos a potência, depois a divisão e, por fim, a subtração. 10 ao quadrado é 100, que aparece na segunda linha. Na terceira linha, 100 dividido por 100 é igual a 1. E aí vai ficar 7 menos o 1, que é 6. E aí nós vamos agora fazer o segundo parênteses. E o segundo parênteses é 16 dividido por 2, primeiro a divisão, lembra sempre disso. 8. 8 menos o 4, 4. E aí, 6. Aí agora a gente vai trabalhar o colchete. 6 mais o 4, 10. 10 ao quadrado, 100. 15 mais 100, mais 10. 15 mais 100, mais 10, 125. Vezes o 3 que está lá fora, 375. E aí a gente parte para os exercícios. Exercício número 1, número 2, número 3, número 4. E mais uma vez ficamos por aqui. Obrigado a todos.